porque agora nós temos um convidado muito especial de um clube que Alexandre Pretzel conhece tão bem. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando esta marcha canção. Juventude, um passado de glória. Cantava o hino do Juventude lá, ô Pretzel? Eu cantei porque eu fui setorista do Juventude do Caxias. Como assim? Sim, de senhor. Porto Alegre você cobria o Isso. Juventude e o Caxias? O meu segundo emprego foi repórter em Caxias do Sul. Opa. Jornal Pioneiro. A RBS tinha comprado o Jornal Pioneiro de Caxias, que era de muita tradição. E eu fui pra lá, recebi um convite e fui pra lá cobrir Caxias Juventude. Logo nos meus primeiros 10 dias, o meu amigo presidente Marcos Cunha Lima, grande figura, com seu irmão Túlio Cunha Lima, que foi gerente de futebol de Juventude, eles pediram a minha cabeça, ô Bruno Melhores. Queriam que eu saísse de lá. Você já botou fogo na primeira Porque com semana 10 lá, dias de Pretzel? trabalho, o volante do Juventude, eu não vou falar na época, me procurou, pô, tu tá vindo de Porto Alegre, né, cara? Eu tô. Então é o seguinte, cara, deixa eu te dar uma informação aí, o que é? Nós estamos com salário atrasado há 40 dias aqui. E eu estampei na capa do Pioneiro na minha primeira semana. Só isso. E aí, no dia seguinte, o presidente do Juventude, interior, como é que funciona, né? Queria sua cabeça. Foi lá na redação reclamar da matéria e queria que eu me retratasse. E na época... Você bancou. Não, na época o Cláudio Thomas, aliás, um abraço para ele, grande mentor, grande figura, que também tinha ido para Caxias para implantar um novo sistema, chegou e disse assim, não, aqui não tem esse tipo de conversa. Eu tô com um repórter e o repórter tá... Ô, Pretzel, como é que foi? Não, é assim. Então tá feito e pronto. E tá atrasado e acabou ficou mesmo. bravo porque tava atrasado. É. Depois acertaram os pagamentos daí. Muito bem. Na época, o Juventude era treinado por Vicente Arenari, grande figura. Vamos dar as boas-vindas aqui, saudar Eduardo Batista, o técnico do Juventude, está com a gente. Grande Eduardo Batista, boa noite, Eduardo. Boa noite, Capriotti. Boa noite, Pretzel. Só para adiantar que o salário em dia, graças a Deus. Tudo em dia. Se não, Não amanhã tem já manchete viu, aí. velho. Aí não tem manchete, hein, Edu? Não tem. Não tem, aqui tá tudo tranquilo, tudo organizadinho, graças a Deus. Que bom, Cara, que bom. honra falar com o Eduardo Batista. Eduardo Sim. Batista é uma das melhores pessoas que tem no futebol. Disparado, e você sabe que eu torço muito por você. E tomara que o Juventude faça um grande trabalho nessa temporada. Sabe por quê? O presidente também é muito sério, viu? O Walter Dalzotto Júnior, que é meu amigo conversamos também. com ele recentemente aqui, Tem história no clube, o pai dele foi presidente, Walter Dalzotto. Primo do Renan antigamente. Dalzotto. Exatamente, grande figura o Walter Dalzotto Júnior. Juventude está em boas mãos. Juventude é um clube organizado. E aí, Eduardo, tá tudo bem? Tá tudo certo por aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo certo, tudo bem. Como o Pretzel disse, né, aqui uma gestão do Juventude, né, uma gestão muito séria, pessoas sérias, né, além do nosso presidente, tem o Pioneiro, que é o vice-presidente de futebol, um cara muito sério, que nos dá uma sustentação muito grande, né, e o trabalho está caminhando, né, a gente talvez merecesse uns pontinhos mais, né, mas a equipe vem jogando, vem mostrando coragem, vem fazendo bons jogos. Está faltando realmente vencer, né? Para vencer e começar a pontuar forte. Mas é uma equipe que vai fazer um belo campeonato. Né? A gente tem um jogo contra o São Paulo na quinta-feira difícil, né? Mas a expectativa é muito boa aqui para o Juventude. Aliás, é um jogo difícil para todo mundo, né? Nossa, difícil para vocês, é para o São Paulo também, porque foi 2-2 o primeiro jogo. Uma vitória simples para qualquer um dos lados aí classifica. Bom, qual que é a meta aí para esse jogo, o Eduardo? O que você imagina aí que vai ter que fazer para voltar classificado aí para Caxias? A gente, desde quando a gente chegou aqui, né, a gente prega que, né, nós temos que ter respeito a todos, mas não nos apequenar para ninguém, né? Acho que a gente vem de bons jogos, né? O São Paulo merece todo o respeito, né? Mas a gente vai para São Paulo para buscar uma classificação, né? É um jogo de mata-mata. A gente teve um primeiro jogo aqui muito bom, né? O São Paulo conseguiu o seu gol praticamente no último lance, num lance isolado de uma bola na mão, né? O juiz acabou dando pênalti, mas o Juventude foi muito bem, né? A gente espera repetir esse jogo e voltar para Caxias com a classificação que, principalmente financeiramente, é importante para a gente, mas moralmente, para uma equipe que vem jogando bem, né, e não vem conseguindo os resultados que realmente merece, né? Então, expectativa muito boa de um grande jogo, né? É um prazer sempre enfrentar o Rogério,
né? O Rogério é um cara que pensa o futebol muito parecido com a gente, né? Futebol para frente, um futebol ofensivo, organizado, né? Sempre quando eu enfrento ele, sempre são bons jogos, né? É um grande prazer enfrentar esse treinador. Eu vi os jogos do Juventude, Eduardo. Juventude e Cuiabá. Aí o Juventude tem um pênalti para sair na frente. O Pita, acho que foi o Pita que bateu, errou. Sim. E aí o Cuiabá ganhou no último minuto. Foi um crime. Aí eu vi Botafogo e Juventude. Juventude larga na frente, gol do Pita. E aí toma um gol de pênalti numa infelicidade do Paulo Miranda. Outro crime. E agora o Juventude empatou com o Inter no final, mas o Juventude jogou muito melhor que o Inter. Mas foi muito superior ao Inter. Deveria ter ganho o jogo e acabou sendo um empate. Então, aí eu tô falando de 9 pontos disputados, onde o Juventude ganhou 2 e deveria ter ganho 6, na minha opinião. Então, pra gente ver como as coisas elas têm que ser bem analisadas, né? Resultado não é tudo. O time do Juventude vem jogando bem. Então, você tem mais ou menos essa ideia e essa noção junto com a diretoria, quando ganhar vai ser uma sequência positiva? A leitura é exatamente essa, Pressa. Antes do jogo do Internacional, nós deixamos escapar 2 vitórias, né, e um empate, por jogos que o VAR deu pênalti com bola na mão. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Cuiabá e foi assim com o Botafogo, né? Jogos que estavam na nossa mão, né? Então, a performance ela tem sido muito boa, né? É você ter a resistência de terminar os jogos, né? Terminar os jogos com vitória, as coisas vão andar. É uma equipe que tem jogado bem, tem conseguido, né, envolver os adversários. A gente ainda tem alguns problemas no departamento médico, né? Jogadores que vieram para serem titulares, como o Marlon, que veio do Ceará, o Edinho, que veio do Fortaleza, o próprio Capixaba, a gente perdeu por lesão, né? São jogadores importantes, mas mesmo assim a gente tem conseguido jogar. Acho que a leitura, tanto da comissão técnica quanto da diretoria, é essa, né? Uma vitória, principalmente quinta-feira contra São Paulo, uma classificação, ela vai nos impulsionar, e a hora que essa equipe começar a ganhar, né, os resultados vão começar a vir, né? Eu falo diariamente aqui para todos, é resiliência, né? Não é quantas porradas você toma, é quantas vezes você tem força para tomar a porrada e levantar. E esse grupo tem se levantado, buscado, não tem se omitido de jogar, né? Você acompanhou contra o Internacional, uma grande equipe, com o Mano Menezes aqui, né? Um peso grande, e a gente conseguiu envolver o Inter, criou muitas chances, mas infelizmente ou felizmente conseguimos empatar o jogo no último lance. Eu quero fazer um cumprimento, eu não sei se foi uma indicação tua ou foi a diretoria que contratou, esse atacante Pita aí é paraguaio, né? Eu não consegui entender nada contra o Juventude, entendo o que eu estou dizendo, mas não consegui entender como um grande clube, o Juventude é um time médio do Brasil, né? Como um grande clube não contratou o Pita, porque o Pita na Libertadores do ano passado, jogando pelo Olímpia, ele aparecia em todos os jogos daquele time horroroso do Olímpia, que ainda foi às quartas de final sendo goleado pelo Flamengo. Teve o teu dedo aí nessa contratação, você viu bem esse jogador, porque esse jogador é bem interessante, jogador de área, forte, que bate bem na bola. Não, quando eu cheguei ele já estava aqui, né? Mas aqui, como eu disse, o Juventude tem um centro de monitoramento de atletas, né, muito qualificado, né? O executivo aqui é o Marcelo Barbarotti, é um cara que tem um cuidado com isso, e é um jogador que realmente tem feito a diferença. É um jogador jovem, ele tem apenas 22 anos, né? Muita força, rápido, né? Um jogador que por jogo tem 2, 3 oportunidades, né? Tem um poder de finalização bom, veloz, né? E realmente tem nos ajudado bastante, né? A gente trabalha bastante com ele, né? Ainda taticamente a gente conversa bastante, principalmente nos ajudar um pouquinho mais na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele cria muito perigo aos adversários. Ô, Eduardo, você falou em futebol ofensivo, né? Futebol propositivo, que é um termo que tá muito na moda e está sendo muito usado. Como é que é? Para o grande time, não é? Para os grandes times, em tese é mais fácil você executar essa maneira de jogar. Nos times menores, como é que é quando você muitas vezes precisa garantir um resultado para sobrevivência do time numa série, a sobrevivência do treinador naquele emprego? Como é que é ter essa proposta de jogo, ser ofensivo
em times que muitas vezes têm deficiências, até em formação de elenco, né? Você não consegue ter um elenco para esse modelo de jogo. Como é que você consegue equilibrar isso? Assim, eu tive, né, uma amostragem, acho que meu tempo no Mirassol me deu uma grande lição de tudo isso. Né? Acho que o Mirassol foram 2 anos aí com resultados fantásticos aí, né? São mais de 20 jogadores em 2 anos colocados de um time pequeno do futebol paulista na Série A, né? Esparramados aí por todos os times. Acho que a grande lição é você dar coragem aos atletas, né? Atletas bem formados fisicamente, atletas que têm que correr muito mais que os outros de qualidade das grandes equipes, mas explorar o que eles têm de melhor, de qualidade, dar coragem a eles. Né? Se eu chegar no Juventude e falar, nós temos que fazer linha de 6, 5 volantes e marcar, fatalmente contra um Flamengo, contra um São Paulo, você vai perder o jogo, né? A chance de você perder é muito grande. Né? Mas se você conseguir colocar coragem neles e uma responsabilidade tática de marcar, né? uma agressividade no bom sentido na marcação, né? Quando tiver a bola intensidade, né? Você consegue equiparar. Né? E aí, né? Algumas situações, né? Volantes que consigam jogar, né? A gente, principalmente eu aqui, eu tenho buscado muito isso. Né? Eu acho que os grandes armadores do futebol hoje passam pelos volantes. Então eu não consigo enxergar primeiro e segundo volante. Volante é volante. Né? O volante, ele tem o setor de ligação, que essa bola tem que passar por ele, tem que ter um passe qualificado, e sem a bola tem que ser um grande marcador. Então, talvez ele tem que ser um primeiro volante sem a bola, né? As características de um brucutu sem a bola, mas quando a equipe tiver a posse, ele tem que ter as qualidades de um segundo volante, né? de um ponta de lança, de poder chegar à área. Né? A gente tem trabalhado muito com isso, né? Se você vê a equipe do Juventude hoje, o elo de ligação da defesa para o ataque são os volantes. O Yuri vive um grande momento aqui, né? E a gente tem conseguido, né, ter a posse, jogar, envolver times. Né? Nós enfrentamos aqui o Red Bull, enfrentamos o Internacional, o próprio São Paulo, o próprio Botafogo no Rio de Janeiro. Né? Nós conseguimos neutralizar em diversos momentos, e também em diversos momentos tivemos a bola, controlamos o jogo, ditamos o ritmo, né? Mesmo com a qualidade do Botafogo e toda a pressão que tinha para aquele jogo de torcida, a festa bonita que a torcida fez. Eu acho que você tem que dar coragem ao atleta. Né? Eu falo para eles aqui, né? não deixar ninguém limitar eles. Não, nosso time é menor, não vamos só marcar. Se você só marcar, você vai ficar brigando lá embaixo, lá atrás. Acho que você pode marcar forte, mas quando tiver a bola, a coragem para jogar. E eu tive como eu disse, né? O Mirassol, ele deu para mim muito disso, né? Deu muitos exemplos de que isso é totalmente possível. Eduardo, aqui no programa eu sou voz isolada aqui, viu? Porque o Capriotti, o Capelani e o Bruno Migliozzi colocaram a Juventude como rebaixado na Série A do Brasileiro. Eu não, viu? Então, eu quero te dizer o seguinte, o Eduardo. Nós nem fizemos o rebaixamento. Como não fizemos, rapaz? Agora tá querendo tirar o corpo fora, nem irmão. Fizemos o rebaixamento. Vocês rebaixaram a Juventude, pelo amor de Deus. Nem fizemos o rebaixamento. Eu acho que jogando pra frente, viu? Tem que jogar pra frente. Acabou aquela história de jogar por uma bola só e querer empatar fora pra tentar ganhar em casa. Aí você fica sempre marcando passo, né? Eu imagino que o futebol atual, principalmente no equilíbrio que a gente está vendo na Série A, quem diria que o Avaí teria 10 pontos em 15? O Avaí tem 10 pontos em 15. As pessoas hoje elas precisam acreditar que o Avaí já começa com um forte potencial para não cair. O Eduardo, então é mais ou menos uma ideia de jogar bola, né? De não ficar todo atrás. Eu acho que tem que jogar, eu acho que é por aí, né? O Fortaleza deu exemplo disso ano passado, né? Ficando Sim. na frente de muitos times com investimento, às vezes, 10 vezes maior. Né? Então, né, é você tentar jogar. E sem a bola, né, você tem que ter um time fisicamente muito forte para conseguir marcar, conseguir, né, pressionar alto o adversário. Né? Eu penso, principalmente na Série A, se você marcar baixo uma equipe como o Flamengo, Atlético Mineiro, você vai deixar jogadores de alto potencial de finalização próximo do seu gol. Então, essa marcação tem que ser alta. E para você marcar alto, tem que ter primeiro um time organizado, né? E principalmente com jogadores, né? Jogadores fisicamente que consigam fazer essa pressão, suportar um jogo de alta intensidade por muito tempo. Né? Acho que
essa é uma receita aí que, né, times como o Juventude, né, como o próprio Avaí, né, podem buscar seu espaço. Mais uma só, Capri. Para fechar, né? 8 da noite. Eduardo, é só uma brincadeira que eu fiz, viu? Porque eles não gostam do futebol gaúcho. Então, apenas uma alfinetada que eu dei aqui nos meus colegas, mas todo mundo quer o Juventude na Série A. Estão falando na Liga dos Clubes, eu queria te ouvir sobre isso. Você acha que a Liga dos Clubes, que não adianta só ouvir dirigente, né? Porque eles não se entendem. Eu queria ouvir profissionais também ligados aos clubes. Eu sou a favor do bolo todo da televisão dividido igualitariamente pelos 20 times. E tem muito colega que acha que isso é ilusório, que isso não tem lugar nenhum do mundo, mas aqui poderia ter. Eu queria te ouvir sobre isso. Você acha que a Liga dos Clubes vai sair? Como é que a categoria dos técnicos e dos jogadores tem debatido isso, se é que vocês conversam sobre isso, Edu? Assim, a gente não conversa muito, mas eu acompanho, né? Enquanto a gente vê o Preto, a briga de dinheiro dos clubes, né? Sim. A gente não vê nada em nome do futebol. Acho que a briga é a mesma, muda o nome só, Preto, de liga, né? Seja o nome que for. A gente não vê nenhum movimento na melhora do futebol, né? Qual clube quer mais dinheiro, só que a gente não vê nenhuma mudança dos dirigentes que fazem futebol, né? A maioria deles são os mesmos, né? São dirigentes passionais, né? Que não têm uma noção técnica e tática de suas equipes, né? Então é muito complicado. A briga aí é só para quem vai mais dinheiro. A gente não vê. Se a gente realmente visse uma preocupação de igualar o futebol, de fortalecer o futebol brasileiro, a gente dividiria de uma forma igualitária para todos os clubes, né? Mas a discussão é para quem time vai mais dinheiro. Para os grandes querem 10x, para os menores X, e a briga é sempre a mesma, né? Ninguém está preocupado com o futebol brasileiro, tá? Todo mundo, cada um preocupado com o próprio umbigo, né? Então, enquanto não tiver uma discussão para melhora do futebol brasileiro, e essa discussão de liga não é, no meu ver, né, uma briga financeira de quem vai ganhar mais dinheiro, né? Eu procuro me conter com o meu trabalho aqui, porque eu ainda não vejo nada sério vindo dos nossos dirigentes. Cirúrgico, Eduardo Batista. Concordo plenamente contigo. Ô, Eduardo, ainda aproveitando esse tema aí, né, de estruturação do futebol brasileiro, você sabe que os treinadores que estão vindo de fora aí têm falado sobre isso, especialmente os portugueses, não é? Falado sobre o nosso calendário, sobre a dificuldade aqui do nosso calendário, dos nossos campeonatos, do excesso de jogos, da dificuldade em equilibrar o elenco para disputar as várias competições que eles têm aí pela frente. Você acredita que esse discurso aí dos treinadores estrangeiros pode ter algum efeito? Ou vai ficar só no discurso mesmo, é só mais alguém pregando no deserto por aqui? Capriotti, eu vejo assim, essa história do calendário eu já escutava Nelsinho Batista, Vanderlei Luxemburgo, Felipão lá atrás, né? Só vieram os estrangeiros agora, né, acostumados com 50 jogos no ano e tem que fazer 80. E no Brasil, meu filho, você tem que se preparar para 80, senão sai daqui. Não adianta. É que eu falo assim, a preocupação aqui é financeira e não é pro futebol, não é pro bem do futebol. Então, os portugueses vão chegar, vão reclamar e vai continuar a mesma coisa, né? Não vejo por onde mudar e cada ano aumenta mais jogos, né? Então, e quem tiver mais dinheiro consegue disputar à frente de mais com competições. Quem não tiver, né, escolhe uma, se apega nela e vai, né? Por isso que eu falo que toda discussão ela é financeira. Né, os portugueses vão fazer o mesmo discurso que há 20 anos lá atrás, aí eu via meu pai fazendo, o Vanderlei, né, e a roda e nada muda, né? Quem dirige o futebol brasileiro que não muda? Mudaram os treinadores, ora mais jovens, ora mais experientes, agora estrangeiros, portugueses, né? E vai continuar chovendo no molhado, o Capriotti, infelizmente. Vocês sabem quantos jogos o Grêmio vai fazer até o fim da temporada? Eu contei. 54. 54 mas aí é na Série B, né? Não, mas olha só, Edu, pra ver. O Grêmio caiu fora na primeira fase da Copa do Brasil, que foi algo inédito. Nunca tinha caído. Sim. Um jogo só, um. No Gauchão ele conseguiu chegar na decisão.
Então ele jogou 11 na primeira fase, mais 2 semifinais e 2 finais, 15. Então são 16 jogos, certo? Isso. E 38 da Série A da Série B do Brasileiro. 54. Pergunta lá se eles estão satisfeitos. Eu também acho que se joga muito aqui, certo? Mas o Brasil é um continente futebolístico. O que eu acho que tem que fazer, de repente, é deixar a série, os campeonatos de pontos corridos. Tu conhece a minha opinião. As 8 divisões da AH, né, competitiva, só com jogos aos finais de semana. E no meio de semana tu complementa com quem está classificado nas Copas ou não. E eu concordo com o Eduardo. Os portugueses também, todos os estrangeiros reclamam de calendário. Mas eles não sabem quando eles assinam um contrato, não avisam para eles que é assim. É assim, infelizmente. Não adianta. Mas, Preto, essa discussão, né, do próprio Grêmio, eles não estão contentes porque, assim, esses clubes, eles não têm um orçamento de quanto eles vão gastar. Eles contratam, incham as suas folhas. Perfeito. E aí 54 jogos é pouco. Perfeito. A conta não fecha, né, Eduardo? Entendeu? Tem que jogar mais para arrecadar. Pergunta lá no City, eles jogam 60 jogos no ano. E tá todo mundo achando suficiente. Mas, assim, tem uma responsabilidade para se gastar dinheiro, para se contratar. Aqui se contrata conforme a torcida pede, conforme manda o treinador embora e contrata mais 10 jogadores, estoura o caixa, aí precisa de 80 jogos, né? Agora, pro futebol, para qualidade de jogo, você jogar quarto domingo, não tem qualidade, né? E tá certo o treinador do Corinthians. Hoje eu estava acompanhando que é um time que finaliza pouco, mas ganha. Ele vai priorizar o resultado. Ele tentou aqui tentando jogar futebol, ele viu que para a quantidade de jogos que ele tem que ter resultado. E dane-se se ele vai ter um futebol vistoso ou não. Ele quer resultado. Ele já foi o primeiro estrangeiro que entendeu como é que funciona o futebol brasileiro. E aí, assim, como produto, como eu que gosto de assistir um bom jogo, a gente fica refém, né? E jogo de quarto domingo você perde, você deixa de vender a marca. Aí é incompetência das pessoas que dirigem os clubes, né, que precisa jogar de quarta e domingo para ser visto, sendo que ele pode jogar de domingo a domingo jogos de qualidade durante a semana para promover outras situações que você pode promover o clube, promover jogadores, né? Por isso que nós estamos muito atrás de todo mundo ainda, Preto. Olha aqui, eu fiz a conta do Liverpool. 38 da Premier League, certo? Como ele chegou na final da Champions, são 13 jogos de Champions, aí já dá 51, mais 6 da Copa da Liga, 57 e 5 da Copa da Inglaterra. Ele ganhou a Copa da Liga e está chegando à final da Copa da Inglaterra. E pergunta para eles se eles querem mais 30 jogos. Não, se 62. É necessário para eles. 62 jogos. E eles estão com os caras cansados lá. 62, 62. E assim, né, Preto? E eles estão assim, e você tá ali, e eles têm elencos enxutos, com 22 jogadores. E um time sub-23 de jovens, de apostas. Né? Aqui nós temos elencos com 40. Você pegar o elenco do Palmeiras hoje, tem 40 atletas. Aí você tem que jogar 100 jogos no ano para pagar, para isso gerar lucro, né? Eu tô convencido que a Copa do Brasil tem que ser um jogo só. Tô convencido. Só uma partida. Só porque tu deixa o campeonato ainda mais... Tem que diminuir o estadual, não é? Mas assim, a Copa do Brasil, por exemplo, nada contra o Tocantinópolis, esses caras eles têm o direito de jogar, sem dúvida. Mas o Tocantinópolis jogou com o Atlético, tomou 5. Certo? Vai jogar o segundo jogo agora no Curitiba apenas para viajar. O CSA tá tomando 4 do América, certo? Então, se tu transformar esses confrontos, não só esse, o torneio inteiro em um jogo só, acho que tu deixa os jogos em ebulição, ainda mais duros, mais competitivos e diminui o calendário, cara. Eu acho que essa é a grande receita. Você diminuir os jogos e aumentar a competitividade, aumentar a qualidade dos jogos. Então, talvez esses times menores, né, uma pré-Copa do Brasil, entendeu? Você fazer algo mais para você ter qualidade, né, dos jogos. Acho que a grande situação é você qualificar os jogos. Boa. O Eduardo que eliminou o Grêmio, hein? Eu tava falando do jogo único, foi o Eduardo que eliminou o Grêmio, hein? Eu fiquei quieto, eu escutei, mas fiquei quieto. Isso não provoca não, né, Eduardo? Deixa quieto o negócio aí. Muito bem. Eduardo, Eduardo, e seu pai? Como é que tá o Nelsinho? Grande figura. E não quer parar, Capitão. No alto dos seus 72 anos, semana passada ele estourou o tendão, você acredita? Ele foi querer mostrar pro volante como é que marcava, ele estourou o tendão. Pô. Tá de cama. Ele tá no Japão?
Tá no Japão. Ah, Tá no ele Caxiwa Resort. não vai voltar mais, não. Ele adotou o Japão, hein? Já virou cidadão japonês. Hoje, assim, ele é o treinador estrangeiro com mais jogos na J-League, né? É um fenômeno lá. Graças a Deus, tá com saúde, tá bem lá. Tá feliz, né? Entrevistei ele durante a pandemia, entrevistei tanto o Eduardo quanto o Nelsinho, e o Nelsinho é um grande papo. E ele me falando da cultura japonesa, e eu tava comentando contigo também, né, Caprotti? Sim, o choque cultural é 200 anos contra nós aqui. Eles estão 200 anos à nossa frente. 200. Você vai sempre pra lá ou não tem ido mais agora, Eduardo? Agora faz tempo que não vai. Com a pandemia, o Caprioli, faz 3 anos que eu não vejo meu pai, rapaz. Rapaz, é verdade. Ele não pode voltar, ele ficou, na época da pandemia, ele tinha medo de voltar, porque depois ele não conseguia mais retornar, né? Então, puta, saudade gigantesca do velho lá, mas muita saudade mesmo. A gente se fala bastante, assim, diariamente por telefone, mas a saudade, dar um abraço nele é muito grande. Imagino, muito grande posso mesmo. imaginar. Mas, graças a Deus, ele está com saúde lá. Isso é o mais importante. Ótimo, muito bom, muito bom. Boa sorte. Eduardo Batista, muito obrigado, viu, Edu? Boa sorte aí, sucesso, hein? À disposição de vocês aí. Muito obrigado. Bom jogo na quinta, hein? Grande figura, grande. Obrigado. Vocês viajam amanhã aqui para São Paulo? A gente treina pela manhã e já viaja já. Beleza. Então, boa viagem. Boa bom viagem, jogo. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Grande figura. Muito